Terra firma, ainda mais no meio do deserto, hein? Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vim aqui para falar para você, vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, falar aí o que você tem pensado, achado do que está rolando aqui, né? E a sua opinião sobre o vídeo aqui. E hoje eu vou falar de um filme muito subestimado, então eu recomendo cinema, chama Últimos Dias no Deserto, tá? Que é a história de Jesus com o Ewan McGregor, Ty Sheridan, Sian Hinds e Ayelet Zurer, tá? São os atores. Você vai ter só 4 atores no filme. E esse filme, o simbolismo dele é fantástico. Então você começa com 4, a morte. A ideia central desse filme vai ser a morte. Então você tem Jesus que está peregrinando no deserto, que vai fazer aquele momento que ele some no deserto, antes dele começar a missão dele, né, quando ele está com 30 anos de idade, segundo os textos históricos e tal. E o Ewan McGregor, meu, atuações magníficas, e é louco a aridez do filme, dele estar no deserto, que é mostrar essa questão. E o que acontece? Ele vai encontrar com uma família que tem o pai, o filho e a mãe, que é o Espírito Santo, e essa mãe está morrendo de câncer. E eles vão recebê-lo, né? E ele vai ser o número 4, que é a morte. E ele está tentando entender o chamado feito por Deus, né? Dentro do... Você já sabe que ele sabe o que ele tem que fazer, ele está refletindo sobre isso, que é ir pregar a palavra de Deus e morrer na cruz. Você entende mais ou menos que ele já sabe que ele vai ter que se sacrificar. Talvez não saiba como, mas que ele vai ter que cometer esse sacrifício em nome de Deus. E aí, a relação dele com esta família, que está vivendo um momento muito delicado, é sensacional no filme. Eu ia falar fantástico, e eu falo demais fantástico. Mas assim, imaginando o vídeo do Capitão Fantástico. E essa família está vivendo o mesmo problema que ele está vivendo. A mãe quer apoiar o filho e o filho quer fazer uma coisa diferente do que o pai quer. O filho não quer fazer o que o pai está pedindo para ele, que é ficar lá no deserto, sacrificar o seu futuro, os seus sonhos, para fazer o que o pai acha que é melhor. E nesse ponto é muito interessante, porque na história da família vai se manifestar o grande dilema que Jesus está vivendo ali no deserto. Eu fico e faço o que meu pai pediu e morro por ele, sacrifico a minha vida pela ideia dele, ou eu vou embora e vivo o meu sonho? E aí é legal o diabo como ele aparece, o demônio, Satã, como vai aparecer para ele. É ele mesmo. Então você tem no filme somente 4 personagens. E o Ewan McGregor, ele vai fazer os dois. Meu, eu não me conformo como as pessoas não comentam sobre esse filme, como esse filme não fez sucesso, porque é uma obra fantástica do ponto de vista filosófico. Se você for fã de Jesus, assim, de curtir a história dele, independente da questão religiosa, tá? Mas você imaginar o grande dilema que ele tinha filosófico, vamos imaginar que ele sabia, que ele tinha essa informação privilegiada da bolsa de Deus, do que ia acontecer com ele. E aí é muito louca essa escolha do diretor. E o Ewan McGregor vai trabalhar maravilhosamente bem. Porque onde está o mal? Dentro da gente mesmo. Então ele, Jesus, ser visto e ser tentado pelo diabo, que é quem? Ele mesmo. Então, do ponto de vista filosófico, você vai ter as manifestações do subconsciente dele. É ele naquela luta de o anjo bom e o anjo mau conversando aqui. Eu acho que... E aí você vai vendo, meu, e os diálogos dele com o Satã, que é ele, são momentos geniais do filme.
E aí o Satã pega e propõe para ele, fala assim, ó, vamos fazer uma aposta sobre essa coisa da família. E, cara, as jogadas, assim, de tanto Jesus dar uma cutucada no diabo em relação a ele, com a relação com Deus, né? E o amargor, a questão do ressentimento é muito louco em relação ao Lúcifer. E você vê uma outra coisa interessante, se você prestar atenção no filme, esse filme eu fui para assistir mais de uma vez, assim. Se você olhar esse guia que eu estou passando e assistir, não vai ter surpresa, não vai ter spoiler, tá? Jesus vai morrer no final. Mas o modo como ele vai se desenvolver, você prestar atenção nessas coisas que eu estou apontando, vão ajudar você a prestar atenção nessas questões. Então, o ressentimento de Lúcifer, ele fala assim, eu nunca mais o vi, eu estou aqui preso nessa terra, e tudo mais, e assim, eu nunca mais estive na presença dele. E aí Jesus, e pode ser uma questão inconsciente, projeta nele, será que você está ressentido pelo que ele pediu para você fazer, que é cuidar do outro plano, que é como aparece lá no Estação das Brumas, né, que eu fiz o vídeo do Neil Gaiman. O ressentimento de Lúcifer é ter se sentido enganado, porque ele nunca se rebelou, ele cumpriu o plano de Deus. E é Jesus nesse momento vivendo essa questão também. O quanto que eu estou cumprindo o meu papel aqui, ou o quanto eu estou sendo uma peça no tabuleiro. O quanto que eu tenho de livre-arbítrio. E os diálogos, é um filme de diálogos, é um filme paradão, assim, não tem... É Jesus ajudando a família, a mãe morrendo, e aí tem uma cena assim, tipo, a hora que ele... que aparece assim, então Jesus está dormindo no mesmo quarto que a mãe que está morrendo, e ele então ele vê abrir assim e mostrar uma parte do corpo dela. E quem que é que está fazendo isso? O Jesus Satã, né? E vai ter um momento no filme que eles vão buscar umas pedras, né? O pai lá viu um negócio e aí vai mostrando essa relação. O pai tentando se entender com o filho, mas não rola, você não tem mais, algumas coisas foram perdidas assim, e o filho está muito ressentido de querer seguir a vida dele, e o pai ressentido com o filho que não quer fazer o que ele está pedindo. Freud explica. E Jesus vendo toda essa projeção do que está acontecendo entre ele e Deus, e vai ter a cena em que eles vão buscar, eles têm que pegar um pedaço de pedra para poder levar em Jerusalém para poder vender e tal. E aí o pai fala pro filho assim, ó, nós vamos te pendurar aqui na corda e você desce e faz isso pra gente, você pega um pedaço da pedra que a gente vai levar para poder vender, para poder levar em Jerusalém. E aí o filho olha, um puta de um penhasco, ele fala assim, não, eu não vou. Ou seja, o filho não aceita se sacrificar pelo pai. E aí fica aquela tensão, aí o pai, aí Jesus fala que vai no lugar e tal, aí o pai fala, não, tudo bem. E ele tentando arrumar essa relação dele com o filho, ele fala, não, eu vou então. Eu vou respeitar isso seu. E aí o pai vai cair e vai morrer. Ou seja, o filho não se sacrificando pelo pai, o pai morreu. Era a missão que Jesus tinha. Ele tinha que se sacrificar simbolicamente dentro do filme, e é a mensagem que ele acaba vendo, que ele tinha que se sacrificar para poder manter Deus vivo. A gente está falando dele e dessa questão até hoje aqui. E aí o pai vai morrer, vai ter toda uma cena, aí tem as cenas lá de despedida. O menino, a mãe pega e fala para ele, ó, você vai embora. Eu quero que você cumpra o destino que você quis cumprir, ou seja, a escolha já tinha sido feita. E ele vai viver a vida dele, e ela fala, eu vou ficar para trás porque eu estou morrendo. E aí Jesus chega nela e tenta curá-la, e ela põe a mão nele e fala assim, não, a vida não tem mais sentido sem o marido dela. E o filho dela já foi para o mundo. Então aquela vida dela não vale mais. E aí ela prefere morrer. E aí o diabo chega, né? O diabo Jesus chega, olha para ele, né? E pergunta, ó, você quer saber o que vai acontecer com você lá no futuro? Eu posso te mostrar. E Jesus fala que não. Aí o Satã chega para ele e fala assim,
se você no momento final, eu vou aparecer para você de uma forma bela. E se você fizer assim, eu te salvo e você fica comigo. E aí corta, né? Tem a cena de Jesus sendo crucificado assim, a hora que o corpo dele é erguido na cruz, aparece um beija-flor para ele e ele vira o rosto. Ele renega a oferta do diabo. E termina num plano de câmera assim, daquele deserto onde estava aquela galera, e aí chega um casal hoje, nos tempos atuais, tirando foto do lugar, observando, ou seja, ninguém sabe essa história que aconteceu. Essa história é uma ficção, né? Não tem isso, não tem que Jesus viveu essa situação, até porque o que ele passou no deserto ninguém sabe, ninguém nunca, são só especulações. Mas é uma ficção muito bem montada, aquela, meio tem aquele lance que eu falei do Jesus Christ Superstar, daquela aridez do cenário, assim, é maravilhoso. Um filme muito bem feito, simples e extremamente complexo do ponto de vista filosófico, de você pensar na discussão que está proposta aí. Então eu recomendo Últimos Dias no Deserto, tá na Netflix. Vamos ver o poema de hoje? Ele é uma história meio sem sentido. O mais difícil para mim é acreditar que haja um grande e detalhado plano nessa jornada evolutiva que tenha nos trazido até aqui, onde as nossas infinitas e inevitáveis escolhas, entre erros e acertos, nos levará a algum lugar, diferente desse que aqui estamos, vigiados por um grande mestre, a nos amar tanto e nos vendo sofrendo para podermos desfrutar o fugaz sabor da felicidade. Eu particularmente eu tenho grande dificuldade de lidar com esses dogmas. De novo, eu sou fissurado, fã assim, de Jesus demais do ponto de vista filosófico. Eu adoro falar sobre ele, discutir, ler. Esse filme ele traz uma série de reflexões muito legais do ponto de vista filosófico. E a mensagem dele perdura. Mas eu não consigo ver Deus nesse videogame nosso aí, que a gente tem que sofrer, tem que para poder ir pro céu e ficar com os anjos lá muito louco, ir pro inferno, pagando pelas escolhas erradas. Eu sou pragmático em relação a isso. Eu acho que a vida é essa e a gente vai morrer. Sorry, dei spoiler de novo. E a gente tem que fazer o melhor que a gente puder para as pessoas enquanto a gente está vivo aqui. As pessoas que estão em volta da gente, para o mundo, para a natureza, para os animais, né? Não o modo como tem lá no Rejeitados pelo Diabo, a hora que o cara fala que o Oates manda o cara, o Ray, orar e ele começa a abençoar os passarinhos e tal. Não assim, mas a gente tem que ter amor pelo próximo, como Jesus disse, tem que amar o próximo, porque amar é uma coisa difícil, mas é a única coisa que vai aliviar essa dureza que é a vida que a gente vive aqui. Ok? Grande abraço, com muito amor. Deixa o seu like com amor, deixa o seu dislike com aquela paixão de quem odeia. Odiar é mais difícil e mais intenso que amar, porque vai mais energia. E a gente se vê em outro vídeo aí do Terra Firma Society. Tchau, tchau.